Nós vamos abrir para 5 perguntas aqui, né? Isso é proporcional, tá? São 5 perguntas, porque aqui a gente tem 400 pessoas. Aí no interior são 2 perguntas, tá? E nós vamos começar com aquelas unidades que tem um auditório tá lotado. Londrina, Maringá, Cascavel. Londrina, deu nome. Olá, estão me ouvindo? Quem está falando? Agora aqui de Londrina. Bom dia. O S1210 sem líquido deve ir ou não? Repete a pergunta, repete mais uma vez. S1210 sem líquido, líquido zerado, deve ir ou não? Sim, se ela mandou 1.200, ela tem que mandar o 1.210, zerando esse pagamento com valor zero. Ela mandou 1.200, folha de pagamento, ficou zero, correto? Ou mandou uma rescisão com valor zero, correto? É isso. Então, você vai mandar um S1210 com o número daquele recibo, informando que ficou valor zero. Aí você quita o contra-cheque ou a rescisão que você enviou anteriormente. Cascavel? Cascavel, sim, 100 pessoas no auditório. As empresas que estão no ambiente oficial desde janeiro de 2018 e já começaram a transmitir as DCTF Webs e tiveram problemas em relação à transmissão, como que a Receita vai acatar isso nesse primeiro momento? Bom, ela deve ter dado a solução, ter utilizado 1.295 como opção e deve ter feito um recolhimento do DARF, nós chamamos de DARF avulso, dentro do mesmo evento lá da DCTF. Como é que funciona? Você tentou fechar a folha, deu problema. Quando você tentou fechar a folha e deu problema, você automaticamente envia o 1.295, que é um evento de contingência. Nesse evento de contingência, o sistema automaticamente faz um pré-fechamento para você de todas as informações que estão corretas. Se você fez esse procedimento, você vai ter basicamente 2 guias. Uma guia com o evento 1.295, com todos aqueles trabalhadores corretos que você tinha informado até aquele momento. E uma segunda guia, um DARF avulso, dos trabalhadores que você não estava conseguindo enviar. Certo? Então, com esse conjunto, com esses 2 DARFs que você tem, um correto parcialmente e o outro sem os trabalhadores. Quando você envia o 1.299, corrigindo essa situação, você envia o 1.299, o sistema automaticamente vai acatar aquele primeiro DARF que você recolheu com o 1.295, automaticamente ele faz a quebra para você, faz a distribuição desses valores, de quem são esses valores, para qual código de receita você tinha já atribuído anteriormente, e vai sobrar o DARF avulso que você recolheu. Esse DARF avulso você vai ter que fazer manualmente a vinculação para cada código de receita que você quer fechar. Fazendo com isso, você fecha o recolhimento daquele mês. O procedimento padrão é esse. A dúvida que tem referente a microempreendedores individuais. Esse lançamento ele permanece aonde? Qual o cronograma? O cronograma do microempreendedor individual é no 3º grupo. Ele começa a enviar suas informações de cadastro. Se ele tiver empregado, vamos lá bem claro. Microempreendedor individual sem empregado, nada faz no E-Social. Ele só faz com empregado. E ele só faz a partir do momento que ele tiver empregado. Se ele não tiver empregado, estiver trabalhando só ele sozinho, não precisa nada enviar. Se ele tiver um empregado, ele começa a enviar seus dados a partir de janeiro de 2019. A Pato Branco, minha terra aí. Quem é que vai falar aí de Pato Branco? Referente aos MEIs, né? Hoje a gente faz o recolhimento dos 20% patronal direto na Cefip. A gente lança e automaticamente a Cefip calcula os 20% para nós. Como o MEI ele não é nem pessoa física e nem pessoa jurídica, como que a gente vai fazer essa informação no E-Social? O contratante do MEI vai continuar mandando essa informação dentro do E-Social. Ele já tem tudo regra lá, ele vai cadastrar esse MEI com o tipo próprio de trabalhador, que nós temos uma tabela para tipos de trabalhadores, ele vai fazer o cadastro dentro do E-Social com o tipo específico do MEI. Quando ele faz essa informação, o próprio sistema já faz o cálculo e já calcula os 20% para ele. Quem recolhe é o contratante do MEI, nesse caso. Irati está na escuta? Oi, bom dia, Beatriz. Beatriz, tem alguma pergunta?
Tenho. A minha pergunta é o seguinte: as empresas que têm fundo de garantia em atraso, exemplo 2015, a partir da obrigatoriedade da GRF, como que ela vai fazer o recolhimento? Bom, assim, com relação ao legado, a gente tem que separar antes do e-social e depois do e-social. Para aquelas situações, aquelas competências anteriores ao e-social, a gente mantém o que existe hoje. Então, vai fazer o recolhimento, vai ter que fazer a individualização dos valores e aí vai fazer o recolhimento. Depois do e-social, a gente já vai ter as folhas de pagamento. Aí você não vai precisar individualizar os recolhimentos. A gente vai gerar guia para você com base lá nos eventos que você encaminhou no e-social. Então, por enquanto, não dá para tirar o CFIP da máquina, não dá para esquecer que o Conectividade Social existe, porque a gente ainda tem um legado que a gente vai precisar tratar. No momento, é o que a gente tem. No futuro, talvez, mas isso é um talvez mesmo, a gente tenha alguma outra solução para esses casos. Mas hoje, o que existe é isso. Legado é tratado com a ferramenta que a gente já tem. Cândido Rondon, tem alguma pergunta? Quando tiver em contingência, até o dia 7 a gente não conseguir enviar o arquivo, a gente envia o 1295 de contingência. Tem prazo para mandar o 1299? Tem que ser até o dia 7? Você tem que mandar logo na primeira oportunidade que você tiver, porque até o dia 7 tem que fazer uma diferenciação aqui. Dia 7 é recolhimento de fundo de garantia, ok? Então, se você tiver fazer um recolhimento de fundo de garantia, são duas informações. Um é recolhimento de fundo de garantia, que o Felipe responde a parte dele daqui a pouquinho, e a outra parte é com relação à contribuição previdenciária que você recolhe efetivamente no dia 20. Então, até o dia 15, você tem o prazo para você corrigir essa folha de pagamento para efeito de fazer o recolhimento de contribuição previdenciária e enviar o evento 1299, ok? Para você não ter autuação, digamos assim, multa pelas diferenças que você não fez o recolhimento. Mas, em tese, você tem até o dia 15 do mês para ajustar esse 1295 que você enviou para fazer esse fechamento corretamente. Se você não conseguir fazer isso, o ideal é que você faça o recolhimento que o sistema permite você fazer pelo 1295 e faça um DARF avulso da diferença que você tenha estimado de quanto você vai ter que fazer esse recolhimento. Aí você não pagaria multa nenhuma, ok? Agora, com relação ao fundo de garantia, que é o dia 7, o Felipe dá uma antecipada para vocês. Bom, a Caixa não multa, a Caixa não fiscaliza. Então, para a gente, quando você mandar o evento de fechamento, a gente faz a individualização, né? A bronca de vocês é com o Ministério do Trabalho. Cleiton, Irati, faz a pergunta, Cleiton. Faz a pergunta, querido. Faz uma pergunta. Com relação a pessoas físicas empregadoras, que possuem, por exemplo, várias áreas, produtores rurais. Cada um dos empregados deles estarão vinculados aos próprios SEIs. Se houver uma realização de serviço de um SEI para outra área do mesmo proprietário, será necessário informar essa alteração dentro do sistema do e-social? Inicialmente, não. A gente vai trabalhar basicamente com KEPF. Matrícula SEI deixa de existir. Inclusive, hoje, você já pode, Cleiton, já ir fazendo aí a transformação dessas matrículas SEI em KEPF. Já está pronto no site da Receita Federal. No ECAC da Receita Federal, você vai resgatar essas matrículas SEI e vai atribuir a cada matrícula SEI um número novo chamado KEPF. Esse empregador, pessoa física, se ele tiver 5 ambientes de trabalho filiais, digamos assim, ele vai ter o CPF dele como se fosse o CNPJ matriz dele. Depois ele vai ter 5 estabelecimentos. Cada KEPF dele, ele vai ter esses 5 estabelecimentos.
Dentro desse sistema de 5 estabelecimentos, ele sim vai poder dizer que aquele trabalhador prestou serviço 15 dias no estabelecimento, 15 dias no outro estabelecimento. Você vai fazer a quebra que você achar necessário. Por quê? Porque cada estabelecimento desse pode ter um risco diferente do outro. Então, se esse trabalhador, você tem ele registrado, porque o que vai importar é o CPF dele, o matriz. Esses empregados estão em... cada CPF dele é como se fosse uma filial dele. Então, se o trabalhador está nessa filial e depois foi prestar serviço na outra filial, não importa, que o recolhimento vai ser único no CPF principal dele. Entendeu? Então, o correto é você dizer que ele trabalhou 15 dias no estabelecimento, 5 dias no outro estabelecimento, 3 dias no outro estabelecimento. O E-Social está preparado para atender isso. Certo? Você vai ter que usar lá a tabela 1020 e vai criar esses 5... como é que é o nome do evento? 5 lotações tributárias dele, ok? Então, você faz uma folha distinta para cada lotação tributária, que é o evento 2020, 1020, que você vai criar essas lotações. Empresa de economia mista, com membros de conselho de administração, conselho fiscal. Esses membros são empregados do governo, ou seja, estatutários, contribuem para regime próprio. Como eu faço essa vinculação no E-Social com relação a outras fontes pagadoras? Eu faço o recolhimento de INSS? Como tratar isso? Bom, aí você vai ter que dar um tratamento para eles. Quando ele está prestando serviço para essa economia mista, ele é contribuinte individual conselheiro. Inclusive, ele tem que estar registrado no TSV da empresa, ok? Da companhia mista. Quando o pagamento você faz para ele, é como contribuinte individual. Esse valor que ele vai receber de você vai ter toda a tributação de contribuinte individual. Então, a parte previdenciária dele ficou já no regime próprio dele. Correto? Ele, como contribuinte individual, ele tem que contribuir depois como contribuinte individual e tem que fazer a empresa tem que fazer o recolhimento da contribuição como se fosse contribuinte individual. Mas tem na tabela número 1 do E-Social, tem o tipo próprio de trabalhador nessa situação. Você faz o registro dele, a verba que ele vai receber de representação da economia mista, você vai pagar ele com o recibo de contribuinte individual, RPA para ele, com todas as retenções que ele está sujeito, porque são regimes diferenciados. Se ele trabalhar durante 35 anos como conselheiro, ele consegue se aposentar nos 2 ambientes, lá no regime próprio da Previdência e consegue se aposentar no regime geral de Previdência, certo? É essa a informação. Meu nome é Francine, eu trabalho numa rede hoteleira. E a dúvida é o seguinte: nós possuímos um processo jurídico de suspensão do INSS do pagamento dos 20% da contribuição patronal. Em paralelo, nós precisamos recolher o valor da CPRB no lugar dos 20% e a diferença em juízo. O que acontece? Nós enviamos o 1070, aparece no portal do E-Social, mas não aparece na DCTF Web de jeito nenhum. Tem mais algum parâmetro, mais alguma outra forma de fazer aparecer esse processo? Sim, você tem que fazer no 1020 também, dependendo o evento que você está fazendo. Deixa eu entender aqui. Você tem contribuição previdenciária. Nós deixamos de contribuir pela CPRB o mês passado. Mas temos uma liminar para recolher o valor da CPRB no lugar dos 20%. E a diferença entre os dois valores a gente recolhe em juízo. Certo. Faz o depósito em juízo. Isso. Então, isso você tem que colocar no 1070, colocar essa tabela no 1070, e você tem que criar também dentro do 1020 uma lotação própria para essa... Não, 1020 não. Espera aí, eu não estou entendendo... Não, você tem que fazer a suspensão dentro da própria DCTF com esse 1020. Mas nós enviamos o 1070 e não aparece na suspensão no DCTF Web. Você tem que puxar, você tem que informar lá. Ele não está trazendo, você está trazendo o código? Isso, não está então, trazendo. Eu preciso que você mande para mim, então, pegou meu e-mail? Sim. Pegou, né? Então, manda para mim esse caso especificamente para eu analisar o XML, onde que ele está pifando no sistema de vocês lá.
Em tese, ele teria que trazer dentro da DCTF diretamente essa informação. Quando você cadastrou nessa tabela de processos, essa informação, exatamente com o depósito do montante integral que você está fazendo, do valor que você está discutindo, ele teria que automaticamente trazer para você lá dentro da DCTF. Aí você faz essa informação já com o valor correto, você recolheria. Então, manda para mim, eu vou te dar uma instrução depois, você vai ter que me mandar os arquivos gerados aí para eu dar uma olhadinha. Tá bom, muito obrigada. Ok. Talvez o meu problema seja pontual. É uma questão... Nós estamos trabalhando com um sistema hoje, né, contábil, até o final do ano, justamente para fechar o ano dentro desse sistema. A partir de janeiro, a gente vai adotar um outro sistema contábil dentro da empresa, que gera os arquivos para o social. A minha pergunta é, se todo o faseamento inicial, primeira, segunda fase, está sendo feito dentro do sistema, a partir de janeiro vai ter que ser trocado. Como fica toda essa questão? Eu vou ter que refazer o cadastramento, fazer uma retificação? Não, de forma alguma. O sistema, todas as informações que estão lá são suas, tá? A gente vai disponibilizar, eu acho que até deve estar sendo disponibilizado, uma ferramenta lá dentro do SPED, que você baixa todas essas informações para dentro do teu sistema. Você vai ter tudo, é tudo teu. O e-social é dividido. O que é o e-social? Rapidamente fazendo a explanação. Vocês que trabalham com RH, lembram como que funciona hoje? Vocês têm um arquivão com diversas pastinhas suspensas. Cada pastinha suspensa tem os dados dos seus trabalhadores, correto? É assim que funciona. O e-social, você vai pegar esse arquivão e vai entregar para nós. Vai deixar num ambiente, num local onde Caixa Econômica acessa quando quiser alguma informação, Receita acessa quando quiser alguma informação, você acessa quando quiser alguma informação, Ministério do Trabalho acessa, Previdência Social acessa, todo mundo acessa aquela informação. Você vai tirar de dentro da sua empresa seu banco de dados e vai colocar na nuvem. Esse é o ambiente nacional. Então, se você mandou por uma empresa e agora você vai ter outra empresa, as informações continuam todas ali. Essa empresa nova que você contratou vai ter que entrar na base do e-social, pegar toda essa informação, extrair, nós chamamos de extrair toda essa informação e carregar as suas bases. Em tese, não vai nem precisar. Eu só recomendo que, nesse momento, você já faça um registro lá no teu cadastro S1000, que você utiliza múltiplas tabelas. Porque se a tabela que você criar no teu sistema novo, digamos assim, for diferente da que está lá, você já vai ter um uso de uma tabela diferente daquela que você fez anteriormente. Você já se resguarda de não ter que refazer a sua tabela, que é a mais importante que tem. Mas essa empresa nova que você contratou tem que entrar na base do e-social e capturar todas essas informações para você. Está disponível lá a ferramenta e-social BX. É a mesma coisa hoje quando as empresas trabalham com nota fiscal eletrônica. Então, ela vai na base da nota fiscal e pega todas as notas que ela quiser. O e-social é a mesma coisa. Bacana? Então, só que você precisa fazer um acordo com essa empresa nova para que ela capture tudo lá e você continue dali para frente utilizando as mesmas tabelas que você quiser, tudo a mesma ferramenta que você quiser. Você não perde nada, não. É tudo teu. As informações que estão no e-social são suas, que você está compartilhando com os órgãos governamentais que controlam essa parte aí. Bacana? Felipe, no caso de recolhimento do FGTS em atraso de período anterior ao e-social, como será feito a alimentação do sistema para gerar única guia com essas competências? Observação, hoje a CEFIP é alimentada pelo sistema de informação. O e-social aceitará essas informações retroativas? Exemplo, de janeiro de 2016, terá campo para alimentar essas informações para e seja possível gerar uma única GR FGTS? Telêmaco Borba pergunta. Bom, o e-social ele não vai importar nada antigo. Tá? A resposta é a mesma resposta que eu dei para uma outra pergunta ali. O legado a gente trata com a ferramenta que a gente tem. Então, competência lá 2016, vai ter que individualizar, vai ter que gerar guia, como se faz hoje. Quando a gente está falando da GR FGTS,
a gente está falando do e-social para frente. Tá? É importante isso. Nova guia é do e-social para frente. O que é antigo, o que é legado, continua tratando como se trata hoje. Então, vai lá, vai extrair as informações da folha de pagamento, vai gerar o arquivo CFIP, vai transmitir, vai ser gerada a guia e vai fazer o recolhimento, como se faz hoje. Eu tenho uma pergunta de um participante. Ele pede assim: como serão tratados os riscos subjetivos das atividades, como, por exemplo, o grau de estresse, sendo que os riscos vinculados no CNAE pelo nexo técnico são questionáveis? Não existe uma ferramenta hoje homologada pelo Ministério do Trabalho que diga como a gente faz com higiene ocupacional. Ela é tecnicamente recomendada para uso para identificação dos riscos, principalmente psicossociais. Isso está sendo construído e, por enquanto, ele é ainda tratado como subjetivo. No momento de lançamento, a empresa vai ter que avaliar, vai ter que fazer o levantamento desses riscos e a avaliação hoje da maneira que ela já faz a legislação no que trata em relação a esses riscos. Acho que o Elias pode até complementar como é que vai ser a tratativa para isso, né, Elias? Eu penso, porque não tem definição ainda, que essa parte subjetiva, ela vai depender da coragem das pessoas apontarem isso quando dos levantamentos de risco. Eu não conheço pessoas ainda que já tenham colocado essa situação, excetuando alguns ambientes que têm ergonomia que eles aproveitam e colocam na carona, mas nós temos assim, tipo supermercado, que é extremamente pressionado, as pessoas são pressionadas. Eu não vejo ainda uma forma de apontar essa situação. Acho que depende muito da consciência das pessoas e do desenvolvimento intelectual, mental e, inclusive, daquilo que a Previdência acabar aceitando ou normatizando, normalizando como doença do trabalho. Depende dessa situação também configurada e do médico assinar aquela situação. Médico, psicólogo, psiquiatra, né? O profissional que... O profissional, deu o laudo. Muito bem. Só para complementar, eu acho que vale, nesse momento que a gente tem até julho de 2019, né, esse tempo de preparação também para a parte de saúde e segurança, as entidades estão se preparando também para fazer essa cobertura desses riscos. Então, vale aguardar um pouquinho para a gente ver o que vem de metodologia que vai ser assertiva na identificação desses riscos. Cianorte. Opa! Cianorte, tem pergunta? Andrei. Temos perguntas. Andrei falando, parabéns pelo evento, obrigado. Ok, o pessoal aqui quer saber sobre a procuração para acesso na Caixa Econômica. O acesso no e-social é com certificado digital A1, A3. Com relação às procurações para o sistema da Caixa, essa procuração é eletrônica. Você vai lá no Conectividade e vai fazer a outorga de poderes. Como é feito hoje? A procuração que você tem para os sistemas hoje irão funcionar no e-social. É a mesma procuração. Tá? Não tem, se não me engano, lá na Receita, né, Salô, a procuração é em papel. Na Caixa não tem isso. A procuração ela é eletrônica. Tá? Você tem que fazer a outorga de poderes lá no Conectividade. É dessa forma que funciona. Ok, obrigado. Eu creio que a pergunta de Santo Antônio da Platina, que chegou para mim por WhatsApp, deve ser a mesma. Como ficará as procurações de acesso no e-social das empresas KEPF, pois elas geram um novo número de registro? É isso mesmo, né, Felipe? Você acabou de responder, né? Não, é outra pergunta? Outra coisa que Desculpe. Ele vai ter que fazer a procuração específica também dentro da Receita Federal. Okay. É bom deixar bem claro a diferença de procuração. Você, para acessar o e-social, você pode usar a procuração da Caixa ou a procuração da Receita. Então, o escritório vai receber da empresa uma procuração específica. Então, ele entra no ECAC da Receita Federal, faz a procuração da Receita Federal. Entra no Conectividade Social da Caixa Econômica, faz a procuração da Caixa Econômica. Para recolher fundo de garantia, só procuração da Caixa. Para recolher DCTF, só a procuração da Receita.
para acessar o e-social, mandar as informações para o e-social, vale a procuração da Receita e vale a procuração da Caixa. As duas procurações para você carregar o sistema. Para recolher, que o recolhimento é feito no ambiente Caixa, você precisa da procuração da Caixa. E para recolher a DCTF na Receita Federal, ambiente Receita Federal. Então, você precisa da procuração específica da Receita Federal para você acessar o ambiente da Receita Federal. Nós não temos um banco de procurações da Caixa junto com o da Receita. Ainda nós não temos essa unificação dos bancos de procurações, cada um especificamente. No caso do CAEPF, sim, você tinha uma matrícula SEI, você vai ter que fazer uma matrícula agora, ou uma procuração específica para esse CAEPF, com poderes para ele mandar as informações do e-social para esse novo CAEPF, porque o CAEPF é uma novidade. O CAEPF é o cadastro da atividade econômica da pessoa física, vai substituir as matrículas SEI. Entendeu? Dúvida é com questão às empresas do Simples hoje. Caso no começo do ano que vem alguma empresa desenquadre, como que fica o calendário dela? Tá como as empresas normais ou ela ainda vai ser enviada como Simples? Porque tem empresas que desenquadram. Como ficaria a questão do calendário? Se ela está nesse ano como Simples, ela está desobrigada por enquanto. Aí no começo do ano que vem ela ficou desenquadrada e mudou, ela vai fazer o registro como se Simples fosse naquele momento, porque o calendário vale no momento que ele está vigente. O calendário vigente hoje é a do Simples, bacana, vai começar o ano que vem. Mas o ano que vem, ela se foi desenquadrada do Simples, ela vai seguir o cronograma como se ela fosse do Simples até aquele momento. Isso não vai afetar a informação. Como é que o sistema faz assim para identificar se você é obrigado agora ou não? Então, ele vai pegar o teu CNPJ, vai ver se você está com faturamento acima de 78 milhões, vai dizer, ele não era obrigado a 78 milhões. E vai ver se você está no cadastro do Simples hoje. Vai dizer, ele está no cadastro do Simples, então ele está desobrigado. Ou ele vai lá e vai falar, não está no cadastro do Simples, está obrigado. Então, se você é do Simples hoje e tentar enviar uma informação dentro do social, ele não aceita ter um envio de informação nesse momento. Ele diz que você ainda não está no prazo para fazer o e-social. Então, lá na frente, se no começo do ano que vem você mudar, você já começou a mandar informação, ele não vai te autuar nesse sentido, não. É uma maldade demais, né? Mas você vai seguir o teu cronograma do momento. Bacana? Ele não vai te prejudicar lá na frente o fato de você ser desenquadrado no Simples exatamente daquele período para frente. Porque o sistema vai fazer a leitura que você era do Simples até aquele momento. Certo? E a Ace. Gostaria de saber, já foi não tem empregados, está dispensado de fazer as informações sem movimento. Mas esse cadastro inicial, as informações referentes ao MEI, dispensado? Tá, o MEI não precisa fazer cadastro nenhum no e-social. Não. Nenhum. Se não Ele já tem o cadastro dele no MEI lá, eu controlo ele lá no SPED, dentro do portal específico lá do Simples, né? O portal do MEI, que ele está lá dentro lá. Então, eu já tenho esse cadastro dele lá, ele não precisa vir para cá, não. Ele só vem para dentro do e-social, ele vai fazer o cadastro inicial dele, criar as tabelas próprias dele a partir do momento que ele admitir um empregado. Correto? É só Obrigada. Isso. Então, não tem obrigação nenhuma do MEI nesse momento. Só deixa eu... O senhor queria fazer uma pergunta, né? Dá uma chance para o senhor. Ok, vamos lá. Por favor, faça a pergunta para nós aí, que o senhor está aflito para fazer uma pergunta. Por que o empresário, o empregador, não sabe do e-social? A gente, como contador, chega lá no cliente e fala, e-social? O que é isso? Eu não sei. Empresário, a notícia não sai na imprensa. E a outra coisa, o México não está legal, não. Tá? Vai ser melhor. Muito obrigado. Vamos lá, deixa eu te responder. É que o e-social, o público é específico, o e-social é uma obrigação acessória, tá? Vai continuar sendo as mesmas obrigações acessórias. Se você falar para o teu cliente de GFIP, mas ele não sabe, ele vai continuar não sabendo. Se você falar de GFIP, se você falar que você tem que entregar a DIRF, ele não está nem aí para isso. Isso é uma linguagem específica nossa, de contadores, de pessoas interessadas nesse segmento. Esse público é específico do público que lida com isso. Quem tem que fazer aquela cutucada nos seus clientes e ir educando ele
em tese, é você, porque você é o público do e-social. Tá ok? Então não é o empresário está te pagando para você ser o público do e-social. Ou o RH, né? Marcos? Isso, ou do RH, ou a pessoa que trabalha no RH. Ele só quer o seguinte, não receber multa nenhuma porque você não cumpriu o negócio. Agora, você tem que doutrinar ele, quem falou, acho que foi Elias que falou essa frase, você tem que ir doutrinando ele a te apresentar, porque a grande diferença do e-social proposto hoje é o time da informação. Então, o time, gente, da informação de saúde e segurança do trabalho, o time das informações de admissão de empregado, esse time, esse momento de enviar essa informação tem que acompanhar a evolução tecnológica que nós temos hoje. Então, você precisa convencer os seus clientes, convencer os seus empregadores, convencer o seu patrão de que o tempo dessa informação mudou e muito. O tempo dessa informação tem que ser no ritmo de Instagram. O tempo dessa informação tem que ser instantânea. É isso que você precisa convencer o seu cliente, no caso do seu escritório, de que a responsabilidade por esse tempo dessa informação chegar ao tempo hábil de você fazer essa informação é a responsabilidade dele. Essa doutrinação você tem que fazer com ele, essa reeducação, essa cultura, você teria que fazer com ele. Ter o contato com o teu cliente, você manda um WhatsApp para ele, vai dando uma cutucadinha, depois mais uma cutucadinha, mais uma cutucadinha. Porque se você perder o time, vai ter multa. Eu te digo que vai ter multa na frente. Neste momento de implantação, são 9 meses de sossego, sem problema nenhum, você vai tolerância, vai né? Tolerância, okay? Né? É de tolerância, né? Esses 9 meses. Depois disso, gente, você passa a ser obrigatório fazer o recolhimento desse novo sistema. Okay. E você tem que educar, você tem que mudar a cultura do seu cliente com relação à velocidade que essa informação vai chegar na sua mão. Okay. Não adianta nada ele te mandar uma carta escrita, ok? Se hoje nós temos o Instagram, hoje nós temos o WhatsApp. O cara não quer saber se você comeu a pizza o mês passado. Ele quer ver você comendo a pizza ali online, você mostrando, o cara vai sentir até o cheiro no telefone ali. A velocidade da informação do e-social tem que chegar nesse ritmo. Aconteceu, mandou. Se livrou. E você fez isso, sua responsabilidade foi embora. A Rosângela quer complementar, Rosângela? Ela tem tido uma experiência boa aí com os empresários, por favor. Eu acho que só para a gente até confirmar tudo que o Salustiano está colocando. Quando a gente fala também de saúde e segurança, o público também é específico. O empresário ele não tem esse foco no dia a dia dele. Ele tem a equipe que faz essa gestão de SST, ou é um médico, ou é engenheiro, ou é um terceiro, ou é o próprio RH que trabalha com ele em relação a isso. Então, essas equipes que têm que levar para eles essa importância, o quanto isso vai custar se ele não prestar atenção nisso. Não é só a questão de uma fiscalização. Hoje, como o Salustiano falou, é online. Não fiz, vai custar no bolso. Então, a esses profissionais que são específicos desse assunto, cabe também a mudança de cultura para o empresário. Então, é a nossa responsabilidade também. Ok. Bom dia para o Marcos. Ô Marcos, agora com a mudança do terceiro grupo para janeiro de 2019, então janeiro de 2019 seria o marco zero para mandar as informações da primeira fase? Exatamente, isso é data de corte. Então janeiro de 2019 passa a ser a data de corte para essas empresas. Tudo que ocorreu de janeiro de 2019 para frente você começa a informar dentro do e-social. Mas primeiro você tem que respeitar o faseamento. Primeiro você vai mandar os dados da empresa, depois os dados, tuas tabelas, depois lá em março, 1º de março, 1º de abril, você começa a mandar as informações referentes aos seus trabalhadores. Passa a ser a data de corte, como nós chamamos. A partir de 10 de abril, se não me engano, 2019, você vai começar a mandar aos seus trabalhadores. Então, tudo que ocorrer daí para frente, obrigatoriamente tem que estar dentro do e-social. Mesmo que você mande essa informação lá no final de julho, por exemplo. Okay. Quando você estiver mandando. Está entendendo? Então, se você tem um trabalhador, começou a trabalhar dia 15 de abril, e você vai mandar essa informação lá no dia 7 de julho, por exemplo, você tem que retroceder no dia 15 de abril, como data de admissão do trabalhador, e fazer todas as informações que ocorreram até aquele dia que você está fazendo. Você tem que ter esse cuidado. Okay. Chamamos de data de corte. Ok. Bandeirantes,
Manda ver, Bandeirantes. Em relação ao cronograma de implementação, onde se encaixam as organizações do terceiro setor que são isentas parcialmente, não possuem os SEBAS e estão alocadas na classificação tributária 99? 399? Ah, não. Pera lá. 99. Tá, mas qual que é a atividade econômica dessa empresa, lá na tabela de atividades econômicas dela? Se ela começar com... Ela é 300 e... Se ela for uma ONG. Oi? Acho que é uma ONG, né? Uma ONG. Tá, ela é uma ONG. Sem tudo fins bem. lucrativos. Oi? Ela sem fins lucrativos. Então uma está no ONG. grupo 3. Isso. Então ela começa a mandar em Isso. janeiro de 2019. Ok? Mesmo Então, que não tenha os SEBAS? mesmo que não tenha o SEBAS. Ela é com SEBAS ou sem SEBAS, não importa. O que importa é o grupo que você está na sua atividade econômica. Se a sua atividade econômica começa com 399, que são as atividades sem fins lucrativos, qualquer um que começa com 3 na sua tabela de atividade econômica é janeiro de 2019. Referente ao SST, nós sabemos que o SST não vai iniciar só em 2020, pois através do ASO já começa o SST. Esses dados do ASO, como que os escritórios vão estar pedindo para as empresas de SST, consultoria, para que não haja um erro posteriormente? Essa informação vai no registro de admissão dele, né? Lá no finalzinho do registro de admissão, quando você faz o 2.200 desse trabalhador, o vínculo, o registro inicial dele já aí, ou faz uma admissão nova a partir do momento que você estiver obrigado a fazer, já no finalzinho do registro de empregado você já informa qual que é o exame de admissão desse trabalhador. E quando você faz o desligamento, você também informa qual que é o exame, qual que é o resultado, qual o médico que fez o exame demissional desse trabalhador. Então, isso já está solucionado dentro do E-Social, ok? A admissão e a demissão. O exame anual, essas coisas, tudo vai entrar dentro do grupo grande do SST lá na frente depois. Muitíssimo obrigado. Uma salva de palmas para o Marcos Antônio Saluciano, Felipe Silva e Elias Martins, também a Rosângela Isolde. Francisco, obrigado. E até a próxima, se Deus quiser. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e cada um de vocês também aí nas cidades que ainda nos acompanham. Excelente, né, participação. Obrigado a todos e tenham um excelente dia. Deus abençoe.